Então, neste mesmo contexto do assunto de voltar para casa, de voltar para a reinserção do lar, foi criado o programa de volta para casa em 2003, que foi um programa criado pelo Ministério da Saúde, aonde as pessoas são reintegradas no meios sociais. Pessoas essas que tenham problemas mentais, principalmente de longas internações. E aí, este programa, junto com esse programa de redução dos leitos hospitalares e os de longa permanência, fazem o tripé do processo de desinstitucionalização no que se fala de saúde mental. Então, esses são os três pilares da reforma psiquiátrica, aonde não se deve mais deixar os pacientes em longos períodos internados, justamente pelo que falamos anteriormente. Pacientes viviam a sua vida inteira nesses hospitais e do nada são tiradas, como que será essa reintegração? Será que eles conseguem viver nesse meio? Então a gente tem que ter um olhar para os dois lados, não só falar que não quer mais ter o hospital psiquiátrico. Por hoje, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho um filme que eu quero recomendar para vocês, que é sobre a Nice. Nice foi uma psiquiatra do dos anos, na verdade, de 1980. Ela fala, ela foi uma das percursoras, né? Uma das mulheres repercussoras para a época. Ficou até presa por curiosidade com a Olga Bernário. E aí esse filme retrata como que era a, a psiquiatria, essas clínicas de longa internação para esses pacientes. Ela ficou presa por 18 meses, porque ela queria reformular o atendimento psiquiátrico dentro de uma clínica no Rio de Janeiro. Ela não concordava com essas técnicas de tratamento, não concordava com os eletrochoques, com as camisas de força, os isolamentos, e aí ela começou a ter uns atritos, começou a brigar com os colegas dela. E aí ela foi transferida para a terapia ocupacional, porque era uma área isolada, uma área desprezada e que não tinha recursos. Então, diante disso, ela se reinventou e revolucionou o tratamento das doenças mentais no Rio de Janeiro, no hospital psiquiátrico. Então, os pacientes, em vez de fazer limpeza, ou serem, ou levar uma surra, ou serem acorrentados, presos, ela começou a dar pincéis e tintas. E aí faziam pinturas. Então foi um resultado incrível na melhora dos pacientes. Isso a gente está falando em 1840, mais ou menos. E aí foi até para um museu esses quadros que os pacientes pintavam e eles tiveram sim uma melhora no tratamento. Então, quem tiver a oportunidade de ver, vale super a pena o filme, se chama Nice, o Coração da Loucura. É um filme que eu super recomendo falando desse assunto. É bem emocionante. E assim a gente conclui a história e a reforma psiquiátrica. E aí na próxima aula a gente vai falar especificamente das doenças mentais e do tratamento. Queria que vocês trouxessem um pouco do que vocês têm conhecimento e do que é de maior curiosidade para vocês no âmbito das doenças mentais. Tem doenças que, devido ao é, nosso curso, a gente tem que estudar, mas tem outras que a gente pode abranger e assim a gente aprender mais sobre algumas que vocês têm curiosidade. Então, tragam, me mandem o que mais vocês têm interesse nessas questões psicológicas e psiquiátricas, e aí a gente comenta na próxima aula. Questões essas, do que é a doença, como é o tratamento e o que é feito para a melhora do paciente. Então, se cada um for trazendo uma, a gente já tem bastante coisa para comentar na próxima aula.